noite a todos. É uma honra para nós receber o professor José Roberto Goldin para nos ministrar uma aula hoje sobre o consentimento informado. Eu tive a dura tarefa aqui de selecionar algumas passagens, né, do currículo do professor Goldin. Ele é graduado em Ciências Biológicas, como vários de vocês, tem mestrado em Educação, doutorado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é biólogo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde 1981 e atualmente é o chefe do Serviço de Bioética do hospital. Atuou na criação dos comitês de ética em pesquisa do Hospital de Clínica de Porto Alegre, da Federal do Rio Grande do Sul e de inúmeras outras instituições hospitalares e de ensino, e coordenou diversos comitês de ética em pesquisa. Em 2017, ele recebeu o Prêmio Internacional Fritz Jahr pela pesquisa e promoção da bioética europeia. Ele é Research Fellow na Universidade de Zurich, membro convidado na Universidade do Porto, em Portugal, colaborador do curso de Medicina na Universidade da Beira Interior, em Portugal. Atuou como consultor na área de bioética junto ao Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação, assim como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, a FAPERGS. O professor Goldin coordena um grupo de pesquisa, cadastrado junto ao CNPq desde 1998, com uma linha de pesquisa sobre bioética e complexidade, né? O professor Goldin tem um excelente site com informações de bioética, acho que é um dos principais recursos que a gente tem em português, já deixei disponível na nossa página, posso colocar aqui no chat também, e hoje o professor vai nos falar sobre um dos temas que é uma especialidade dele e que nós sabemos que é muito importante, né, o tema do consentimento informado. Então, mais uma vez, obrigado, professor Goldin, pela disponibilidade. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite. Para mim sempre é muito prazeroso estar com vocês. Eu acho que a gente tem essa chance de fazer esses intercâmbios que são sempre muito bons. Né? Com o João eu já tive umas experiências que foram muito boas, né? Da gente poder trocar, aprender, e a gente sempre cresce nessas interações. Esse tema do consentimento é um tema que eu venho trabalhando já desde a década de 1990, a minha tese de doutorado foi nesse tema, e é um tema que cada vez mais eu acho que ganha atualidade, né? Porque a gente acaba cada vez tendo mais desafios que se apresentam. Agora, durante a pandemia, foi uma situação que o consentimento teve que ser recriado em vários aspectos, e a gente está vendo que algumas das barbaridades que estão sendo reveladas em algumas situações de uma inadequação que eu nunca pensei que eu iria ver, né, atualmente sendo apresentadas para nós, infelizmente, envolvem diretamente esse tema também. Então, a minha ideia, eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, a minha ideia é da gente fazer um passeio, né, por esses elementos, por essas múltiplas dimensões que o processo de consentimento pode... Para você, está piscando a tela? Está piscando também. Não é um efeito de propósito, tá? Não é assim, um efeito subliminar, tá? Eu vou parar que eu vou ver o que deve ser alguma coisa de velocidade de rede. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Parou de piscar. Agora, é que a minha mulher está na sala do lado, dando aula também, e ela está usando uma mega estrutura de apresentação que está comendo a rede inteira, eu acho. Tá? Então, é mais ou menos isso aí que a gente tem que fazer. Tá? Então, a ideia é da gente fazer um passeio, da gente poder ter essa dimensão, assim, o João me falou para falar ao redor de 1 hora, né? Para a gente poder dar essas coisas mais amplas. Na página de bioética, vocês encontram muito material sobre isso. A gente tem produzido inúmeros materiais, a gente tem feito um trabalho bem legal. Eu tenho uma aluna minha que está defendendo agora, daqui a 2 semanas, um mestrado
envolvendo essa questão da influência de remuneração em estudos de fase 1, né, no consentimento, ou seja, é um tema que cada vez que a gente estuda, ele mais se desdobra, né? É aquela situação que eu concordo claramente, eu sou um piagetiano de origem, assim, né, de que quando a gente resolve um patamar de conhecimento, ele se desdobra em múltiplos outros a cada vez, né? E é isso e por isso que essa linha de pesquisa que envolve consentimento é uma linha enorme que a gente for olhar. Para quem não conhece, deixa eu só explicar que se vocês forem pensar, e o João deve ter colocado isso para vocês na primeira aula, bioética não é uma coisa, né? Bioética são muitas coisas. Vocês encontram diferentes abordagens, visões epistemológicas, vocês têm coisas muito diferentes usando essa mesma palavra bioética como denominador. Desde o início dos anos 2000, a gente resolveu criar essa questão da bioética complexa, que tem alguns países da Europa, tipo na Croácia, na Alemanha, na Espanha, principalmente, são os 3 países que mais também trabalham nessa mesma linha, e agora Portugal está começando também a trabalhar junto nessa linha, de que a gente tem esse entendimento, e eles lá na Europa estão chamando com um nome de bioética integrativa, né? Que a gente chegou a pensar, e depois eu achei que bioética complexa era um termo mais abrangente do que integrativa, e eu ainda até acho bom, porque depois veio as terapias integrativas na portaria do Ministério da Saúde, né? Então, e podia parecer que era nessa lógica de terapias complementares, que não é verdade. Então, bioética para nós sempre é uma reflexão que vai envolver complexidade, compartilhamento, interdisciplinaridade, nessa perspectiva da adequação das ações. Ou seja, a gente abandona aquela perspectiva moral do que é certo, do que é errado, do que é o correto, do que é o incorreto, para assumir aquela perspectiva ética da avaliação da adequação, né? Essa é uma diferença muito importante que tem que se fazer do que é uma avaliação ética, do que é uma avaliação moral. Na avaliação moral, eu parto do pressuposto que alguma coisa está correta e, como tal, eu vou tentar fazer o enquadramento dela. Quando eu faço uma avaliação do aspecto ético, eu vou verificar no conjunto das circunstâncias como é que aquela situação demonstra ou não a sua adequação. A bioética sempre se refere a coisas concretas, a ações, né? Ela não tem esse caráter que a ética filosófica pode fazer, de abstrair e ficar trabalhando com questões muito teóricas. Isso é o papel que a filosofia tem que fazer. Isso é o papel que a ética filosófica tem, que é de permitir voar, né? De sair por caminhos que ninguém nunca percorreu antes, voando, tendo essas visões amplas que a filosofia permite fazer. A bioética, não. A bioética, no meu modo de ver, ela é muito mais pragmática, ela tem que ter esse foco nas ações, que são os desafios que a gente vai envolver, tanto na questão da vida como um fenômeno orgânico, quanto do viver como uma perspectiva biográfica de cada um de nós. Essa questão desse resgate da perspectiva grega da vida e do viver, que durante muito tempo foi escondido, né, foi perdido ao longo do tempo, onde as pessoas usavam indistintamente essa palavra como tudo, né, o bios como sinônimo de vida, e hoje em dia a gente está conseguindo, de novo, desdobrar no que são os aspectos orgânicos associados à vida e no que são os aspectos biográficos associados à questão do viver. E de como a gente consegue trabalhar essa lógica de que o viver dá um sentido à vida e de que a vida basicamente dá o suporte ao viver de cada um de nós. E de que sem o suporte não dá sentido, sem o sentido não tem suporte. E a gente tem que juntar essas duas coisas, e isso facilita muito, principalmente quando a gente dá consultoria de bioética clínica,
de conseguir explicar para as famílias alguns procedimentos que nós fazemos, a gente consegue, dando esse enfoque de vida e de viver, esclarecer melhor. Vejam que quando a gente tem essa perspectiva de bioética, muita gente tem essa visão da bioética como sendo uma ética aplicada, né? De que é quando eu faço a aplicação dos aspectos éticos para alguma situação e então surge a bioética. Toda aquela perspectiva inicial de que se dava sempre aquela visão de que era uma das tantas éticas aplicadas era a bioética. A questão é que a gente tem que ter uma perspectiva muito clara de que, quando eu estou olhando uma questão na perspectiva de bioética propriamente dita, eu não tenho só os aspectos éticos. Os aspectos éticos são a porta de entrada. A partir da definição dos aspectos éticos, eu introduzo a noção de que a bioética é um campo interdisciplinar. Ela não é uma disciplina, ela não é um ramo da filosofia, ela não é uma nova ciência. Ou seja, a bioética tem essa possibilidade de ser esse espaço de troca aqui. É a bioética que vai permitir, como sendo, naquela visão mesmo de campo epistemológico, né, de troca, um ambiente assim que é um entreposto de ideias e saberes, da gente poder fazer da bioética como campo interdisciplinar essa grande reflexão da adequação da vida e do viver. E, a partir da discussão ética, eu poder entrar na questão de aspectos físicos, mentais, espirituais, familiares, educacionais e assim por diante. Numa das disciplinas que eu estou dando na pós-graduação, nós ficamos agora, só com esse diagrama, discutindo a questão da Covid, né? E eu tinha pensado que a gente ia ficar 2 horas fazendo um brainstorming, né? Pegando e vendo como é que foi a Covid em termos de aspectos físicos, como é que ficaram as questões mentais. Nós já estamos há 8 horas discutindo e a gente não conseguiu terminar ainda, porque isso vai puxando cada vez mais e demonstra o quê? A grande complexidade que todos os problemas têm. E o grande problema que é a simplificação que as pessoas fazem, às vezes, desses problemas tão complexos quanto, por exemplo, o enfrentamento de uma situação que eu espero que seja a única nas nossas vidas, né? Que a gente não tenha que passar por isso de novo, mas que é uma situação que eu acho que nenhum de nós tinha, em alguma perspectiva, pensado que a gente teria que vivenciar uma situação tão desafiadora e tão dramática quanto essa que a gente tem passado nos últimos 18 meses. Quando a gente pensa a bioética desse jeito, vocês veem que, se a gente colocar ali no meio essa questão da adequação do processo como nosso foco para essa reflexão, eu poderia ficar aqui pensando em todas essas questões. Mas eu vou concentrar nos aspectos mais éticos, porque eles, por si só, já têm uma grande complexidade. E eu acho que, para isso, a gente tem que resgatar uma metáfora que o Kant utilizou no Fundamentos da Metafísica dos Costumes, né, que é sempre bom lembrar que quando o termo original do título do livro dele, a melhor tradução seria, né, Fundamentos da Metafísica da Moral, né, que ele, em alemão, no texto original dele, ele não falava em costumes, mas falava em moral. E essa frase, particularmente, que está lá na página 48, eu gosto muito. Essa frase, para mim, é uma metáfora que me acompanha sempre. Quando ele diz, né, fora bem fácil demonstrar aqui como, com esta bússola na mão, saber distinguir perfeitamente em todos os casos que ocorrem o que é bom e o que é mal, o que é conforme ao dever ou contrário ao dever. E eu fiz questão de referir que ele está falando de moral, porque ele retoma essa discussão do bom e do mal, do dever e do que é contrário ao dever. Mas notem que ele usa essa metáfora da bússola, por quê? Porque a bússola é monomaníaca, né? Se eu pego uma bússola, ela me aponta, independentemente de onde eu esteja, ela vai me apontar para o norte magnético da Terra. Você estando em São Paulo, eu estando em Porto Alegre, as nossas bússolas têm a mesma orientação. Ou seja, é isso que também o Kant queria, de que a gente pudesse construir
se vocês trocarem a bússola como referencial, de ter um referencial que seja possível distinguir perfeitamente essa situação. Notem que essa metáfora da bússola, ela é muito adequada, né? Eu gosto muito eu gosto muito de fazer metáforas de navegação com a bioética, que a gente consegue realmente ter essa dimensão dessas questões todas. Vejo que um outro autor, William Beveridge, fazendo um texto maravilhoso que ele escreveu sobre o que é a investigação científica, ele, logo no início do texto dele, ele diz: aquele que é escravo de sua bússola possui a liberdade dos mares. Ou seja, aquele que segue, que entende o uso do seu instrumento de navegação, ele vai saber, ele vai poder ir para onde ele quiser. Essa metáfora da bússola dele era a metáfora do rigor do método científico. Quem domina método científico consegue pesquisar qualquer coisa bem, tendo as condições, porque ele vai aplicar esse método com aquele rigor necessário que o método tem. Mas vejam que ele diz o seguinte: eu tenho método, mas desde que ele tenha o espírito da aventura criativa. Ou seja, eu tenho que estar aberto para criar, para me aventurar, para poder ousar, para manter talvez a qualidade mais fundamental de todos nós que trabalhamos em ciência, que é manter aquela curiosidade da criança. É aquela lógica do explorador, é a criança que vai e fica criativamente querendo aprender aquilo que está no entorno dela. Quando eu olho nessa perspectiva da bússola, eu posso pensar, por exemplo, tá? E no nosso modelo de bioética que nós trabalhamos com 7 teorias éticas conjugadas, né? Nós trabalhamos desde a teoria da ética da alteridade, a ética das consequências, dos direitos, da responsabilidade, dos princípios, das virtudes e das vontades, e cada uma delas nos serve de orientação, cada uma delas nos dá uma adequação dentro dos limites dos seus métodos. Por exemplo, se eu coloco e olho a ética das vontades, lá do Pedro Abelardo, século XII, ano 1130, mais ou menos, e vou tentar ver o que essa teoria do Pedro Abelardo me diz a respeito de consentimento, para mim, essa é a primeira teorização de consentimento que a gente tem. Se vocês forem olhar antes, o pessoal falava de livre-arbítrio, o pessoal já falava nessa liberdade de tomada de decisões, né? Todas aquelas teorias da filosofia, da teologia, de que nós somos livres para tomar as decisões e arcarmos com as nossas consequências e assim por diante. Isso está lá no Gênesis, na Bíblia, né? Mas o Pedro Abelardo conseguiu teorizar filosoficamente, num livro dele maravilhoso chamado Ética, que a gente conhece só o primeiro volume, que o segundo, infelizmente, não tem, né, não sobrou um registro desse segundo volume dele, e aonde ele coloca, né, que toda a fundamentação das nossas ações deveriam ter dois elementos fundamentais presentes. Primeiro, qual é a intenção associada à ação que eu faço? E qual é o consentimento que a outra pessoa deu para que aquela ação venha a ocorrer? Se vocês forem olhar, aqui está a teoria já do consentimento. Ou seja, eu tenho a intenção de quem faz e o consentimento de quem sofre a ação. E dessa interação é que surge o valor moral, como ele chamava na época, associado à ação. Uma ação só tem valor moral quando existe uma boa intenção de quem faz e o consentimento de quem sofre aquela ação. Ou seja, todas aquelas coisas que a gente vê muito nos livros que falam sobre a história do consentimento, trazendo lá para uma sentença na justiça inglesa, no final dos anos 1700, vocês conseguem retroagir 600 anos nessa teoria, né? Porque Pedro Abelardo já falava isso aí. O problema é que Pedro Abelardo foi considerado meio maldito, então ninguém dava muita bola para os textos dele, né? Mas ele é um autor que, se vocês forem olhar a filosofia medieval, a maioria dos autores medievais cita Pedro Abelardo sem dizer que era dele, para não se comprometer de citar um autor
considerado meio maldito. É a mesma coisa que acontece com Spinoza, né? Que as pessoas usam o pensamento sem dizer o autor. Mas essa é uma possível bússola, está lá nosso norte apontando para ela. Mas eu posso pegar um outro referencial, que é quando eu penso na teoria das virtudes. E eu vou pegar lá no pensamento do Aristóteles, que o professor Pellegrino retomou, né, na área da saúde nos anos 70, e eu vou pensar que se eu vou fazer consentimento informado, eu vou ter que ter uma virtude, entendendo virtude como um comportamento socialmente adequado, né, de cada um, e nunca uma coisa coletiva, é sempre uma coisa individual. Eu vou ter que ser uma pessoa bem educada, né, polidez como sinônimo de cortesia. Se eu chegar grosseiramente para uma pessoa, dificilmente ela vai consentir comigo, a não ser que eu faça uma coerção muito forte e intimidatória, que aí também é uma questão muito grave. Eu vou ter que garantir a virtude da fidelidade, de cumprir os compromissos que eu estabeleço. Eu vou ter que ser reconhecido como uma pessoa de boa fé, uma pessoa que as pessoas podem acreditar no que eu digo, que eu não vou estar mentindo para as pessoas, de que eu estou estabelecendo com o outro uma relação de ajuda pela compaixão, de que eu vou generosamente compartilhar o saber que a gente já tem com as outras pessoas, que eu vou usar os recursos de uma forma adequada, que é a temperança, e que eu vou pensar realmente fazendo uma razão prática, que venha a ser a prudência. Ou seja, eu posso fazer toda uma teorização em cima da teoria do consentimento, usando o referencial das virtudes. Ela é muito rica e é extremamente importante para quê? Quando a gente está educando. Trabalhar na qualificação do comportamento do pesquisador para aplicar um consentimento é trabalhar com ética das virtudes. Eu posso orientar minha bússola, talvez para a escola mais utilizada nessa área, que é dos princípios. Vocês veem lá o relatório Bellman, lá, que tinha aqueles 3 princípios do respeito às pessoas, da beneficência, da justiça. E o consentimento informado ficava muito em cima da noção de respeito às pessoas. Eu vou ter que respeitar a liberdade das pessoas de poderem optar por aquilo que elas queiram fazer. Mas eu não posso deixar de lado a beneficência, porque eu tenho que pensar no bem dessas pessoas e a justiça para não ser discriminatória. No mesmo ano do relatório Bellman, o Beecham e o Childress fizeram a publicação do Princípios de Ética Biomédica, e aí eles desdobraram, né, a respeito à pessoa, eles reduziram o respeito à pessoa em autonomia e desdobraram a beneficência em beneficência e não maleficência. E a partir desse texto do Childress e do Beecham, é que se começou a vincular o consentimento quase que exclusivamente na noção de autonomia. E se vocês pegam os livros clássicos de bioética, todos eles têm consentimento dentro do capítulo de autonomia, como se ele fosse só uma manifestação da autonomia, quando o consentimento atravessa todas as outras questões também. Quando vocês pegam a bioética europeia, proposta pelo dinamarquês Peter Kemp, né, no início dos anos 2000, o Peter Kemp acaba falecendo em 2008, o Peter Kemp é uma pessoa que quase ninguém fala, infelizmente, é um autor daqueles que a obra dele todo mundo conhece, mas ninguém quase o referencia. Ele, junto com o Ralph Dahrendorf, foram os 2 autores que fizeram todo o documento de base para a Declaração de Bioética e Direitos Humanos. Toda aquela declaração de bioética da Unesco, toda a declaração de Oviedo da Comunidade Europeia, se baseia, os textos que embasaram a discussão foram elaborados pelo Peter Kemp e pelo Ralph Dahrendorf. O Peter Kemp que produziu a teoria dos princípios na Europa, né, colocando o princípio da dignidade, que nos une a todos, o princípio da liberdade, de eu poder fazer as minhas opções, de preservar a minha integridade e de assumir a vulnerabilidade. E aí tem uma coisa muito legal da vulnerabilidade, que várias vezes, em diferentes ocasiões, a gente discutindo questões de vulnerabilidade,
sempre tinha alguém que dizia, não, mas eu não sou uma pessoa vulnerável são os outros. Até que chegou a pandemia, né? E a pandemia não perdoou ninguém, se vocês forem pensar. Eu duvido que alguém não tenha se reconhecido vulnerável em algum momento durante a pandemia, porque ela literalmente atropelou toda a humanidade. Não interessava se eu era uma pessoa poderosa, se eu era uma pessoa rica, né? Eu estava vulnerável à pandemia. Não interessa nem se eu sou um milionário que quero fazer uma viagem para o espaço só para poder, né, demonstrar que eu sou poderoso a ponto de poder sair da Terra, mas o vírus podia estar lá comigo, não tem problema nenhum, né? Os riscos estão lá, e por mais que eu fosse para o espaço, eu teria que voltar, e, consequentemente, o meu risco de exposição também estaria ali. Ou seja, discutir consentimento na ética dos princípios, eu vou ter que fazer essa abordagem ampla e abrangente de todos eles. Não só focar na autonomia, como muitas vezes o pessoal faz, porque quando eu estou pensando na relação de consentimento, eu vou ter que reconhecer a dignidade, eu vou ter que reconhecer a liberdade, eu vou ter que reconhecer a integridade que está presente, e principalmente que naquela hora a vulnerabilidade vai estar sempre ali presente. Se eu mudo, né, o meu norte agora para a ética da responsabilidade, eu vou ter que assumir uma responsabilidade retrospectiva no sentido de olhar para trás e me apropriar de todo aquele conhecimento que já existe. Eu vou ter que olhar para trás e trazer todo esse conjunto de conhecimentos que me permitem fazer a necessidade de ir adiante na busca de conhecimento, de apresentar para as pessoas os riscos, e isso é fazer uma responsabilidade do passado. Mas, principalmente, no consentimento, eu tenho que assumir uma responsabilidade prospectiva. Eu tenho que dizer para as pessoas que nós vamos estar juntos. Eu tenho que ter medidas de precaução para caso ocorram eventos adversos. Ou seja, eu vou ter que assumir aquilo que é inerente à ação, que é a responsabilidade associada. E vocês veem que, infelizmente, muita Professor Goldin, associa... Diga. Está me ouvindo? Não, cortou um pouquinho, mas agora voltou, professor. Não, o que muita gente associa é a questão do consentimento como se fosse uma isenção de responsabilidade. Já que o outro assinou o documento que eu propus para ele, ele assume integralmente a responsabilidade. Ao contrário, o fato de eu apresentar o documento para ele tomar a decisão faz com que eu seja igualmente responsável em conjunto com ele. Se eu vou pensar na questão da ética dos direitos, a expectativa que as pessoas têm, que direito nada mais é do que uma expectativa, né, de que a sua liberdade seja respeitada, de que a sua privacidade seja respeitada, de que não seja discriminado, que a sua saúde seja protegida, isso é fundamental quando a gente vai montar qualquer termo de consentimento, seja na assistência, seja na pesquisa. A ética dos direitos é uma ética muito pouco trabalhada e mal trabalhada na bioética. Se a gente usa a ética das consequências, né, toda a questão da ética utilitarista ou da ética consequencialista, como vocês queiram chamar, aonde eu vou ter que pensar na utilidade daquela ação associada ao consentimento que eu estou pedindo. Aonde eu tenho dever associado de buscar minimizar riscos, de buscar minimizar danos, desconfortos, de tentar maximizar os benefícios. Ou seja, na medida que eu avalio as ações que eu vou fazer com aquelas pessoas, eu tenho a obrigação de ter o foco na utilidade associada. E, para finalizar, eu posso também focar, eu posso também direcionar minha bússola para a ética da alteridade, onde eu vou demonstrar que, na medida que eu incorporo o outro como objeto fundamental das minhas ações, aonde eu me coloco dentro dessa relação, e não é mais uma relação de um e outro,
mas é uma nova comunidade que se instala. Eu não tenho um médico, um profissional de saúde e um paciente, mas eu tenho uma interação de um profissional com o seu paciente. Eu não tenho um pesquisador e um participante de pesquisa, mas eu tenho uma relação genuína entre o pesquisador e o participante. Isso gera corresponsabilidade. E vejam que isso aqui é interessante, porque na medida que a gente dizia que eu estava me isentando de responsabilidades quando a pessoa assinava um consentimento, eu também não reconhecia que ela tinha responsabilidades. E quando um participante de pesquisa assina um termo de consentimento, ele também está assumindo responsabilidades comigo. Dá um exemplo para vocês. Há pouco tempo atrás, nós tivemos no nosso hospital um evento adverso importante numa pesquisa em função de uma informação que o participante omitiu da equipe de pesquisa. Era uma informação que teria sido um fator de exclusão no projeto, e a pessoa, mesmo quando perguntada, negou. E acabou resultando num evento adverso importante. Ainda bem que foi, que foi reversível. Agora, a pessoa é corresponsável por ela ter omitido essa informação de nós. Ou seja, assim como eu sou uma presença ética perante um participante, o participante também tem que assumir uma presença ética perante o pesquisador. E isso é que gera essa questão da não neutralidade. É isso que gera essa questão da impossibilidade de eu arguir a isenção, né? De chegar e dizer, olha, eu não tenho essa... Ao assinar, eu estou me isentando da responsabilidade com o outro. Ao contrário, eu estou assumindo conjuntamente com ele uma corresponsabilidade. Na medida que a gente pensa isso, vocês veem o problema que nós criamos, que a gente passa a ter agora um conjunto de 7 olhares divergentes. Concordam? Então, a minha bússola enlouqueceria se eu fosse trabalhar assim. Na medida que a gente consegue ter a visão de uma bioética integrada, de uma bioética complexa, o que esse nosso referencial faz? É extremamente simples. De divergente, eu transformo ele em convergente. E o que ele faz? Todas as escolas convergem na avaliação da adequação. Eu não estou mais dizendo o que é correto na virtude, o que é correto na consequência, o que é correto na outra. Não, eu vou trazê-las todas para dentro, convergindo nessa avaliação. E o que eu posso fazer? Eu posso trazer o melhor da alteridade, das consequências, dos direitos, da responsabilidade, para a gente trazer isso para dentro dessa arena, desse ambiente compartilhado de argumentos possíveis que a gente pode ter. Vocês estão ouvindo, João? Ouvimos sim, professor. Ah, tá. Bom, espero que tenha dado para entender que quando a gente sai dessa perspectiva divergente para cá, eu mantenho todo o rigor das escolas. Só que eu mudo é o quê? A perspectiva do olhar. Quando a gente faz, uma outra coisa que é importante, quando a gente faz no processo de consentimento essa perspectiva da pesquisa sendo uma possibilidade do pesquisador oferecer ao participante, ou seja, onde a intenção para a ação é do pesquisador, mas o consentimento é para uma ação que é possível. Eu não sou obrigado a participar, eu tenho liberdade para dizer que não. Quando eu vou para a área de assistência, o cenário muda, porque eu parto de uma outra situação que não é mais de possibilidade, mas é de necessidades, onde o paciente nos traz uma necessidade dele para que nós ajudamos a resolver quando possível. A intenção para a ação é do paciente, é ele que nos procura. E ele dá um consentimento para uma ação que é necessária. Por isso que as pessoas se submetem a procedimentos com alto risco. Professor Godinho?
Voltou. Nós ouvimos que o o consentimento é necessário no caso da assistência. Depois cortou um pouquinho. Tá. Não, é que a questão da assistência é fundamental da gente entender que é o seguinte, ó. Imagina um paciente chegando com uma situação e o médico, ao fazer o diagnóstico, diga, olha, tu vai ter que te submeter a uma terapia celular com células tronco hematopoéticas, aquilo que a gente chama corriqueiramente de transplante de medula. Tá? Tu está fazendo uma proposta para um paciente com 30% de mortalidade associada. Nenhum de nós aceitaria isso. Entende? Vocês estão ouvindo ainda ou não? Imagina, a gente chama qualquer pessoa de louca quando ela vai fazer roleta russa, né? Roleta russa, eu tenho uma chance em 5, pelo menos. Quando eu vou fazer transplante de medula, eu tenho uma em 3. Ou seja, mas por que as pessoas fazem? Porque tem uma necessidade, porque se não fizer, vai morrer da evolução da doença. Então, essa é uma diferença fundamental. Se tiver muito ruim, eu tento trocar de rede. Vocês estão ouvindo bem agora ou não? Agora estamos ouvindo bem, professor. Teve alguns momentos em que parou um pouquinho, mas agora estamos ouvindo bem. Tá dando para ouvir, sim. Tá bom. Mas vocês veem que a gente tem uma situação que não é uma nem outra, mas são as duas ao mesmo tempo, que é quando a gente faz pesquisa clínica. Que na pesquisa não clínica é quando, por exemplo, me convidam para participar de um estudo para ver qual é o comportamento de se eu quero doar material biológico para fazer uma pesquisa sobre DNA, sobre variantes de DNA, não sei o que não tem nenhuma relevância clínica. Mas quando eu estou lá e estão me oferecendo para participar de uma pesquisa para um novo medicamento, eu estou, por um lado, nessa lógica de ter a necessidade do paciente com a possibilidade do participante. Não é um nem o outro. Então, isso aqui acaba mudando e a gente vai ter que ter a visão que a lógica modal permitiu surgir essa novidade que foi a contingência. Né? Antes a gente só operava com necessidade ou possibilidade, e a contingência foi a novidade que foi trazida, e vocês veem que a diferença é que quando eu tenho uma necessidade, ela só não é necessária quando não é possível, porque aí é uma impossibilidade. Né? Quando é possível, só quando não é necessário eu vou dizer, olha, eu não vou fazer aquilo ali. Mas quando eu estou na pesquisa clínica, eu tenho uma dupla possibilidade associada. Eu tenho que dizer que é possível participar da pesquisa para fazer tratamento. Se, e somente se for possível fazer o tratamento sem participar da pesquisa. Porque senão também eu coloco o paciente num brete e digo, olha, tu não tem escapatória. Né? Então, isso também não pode ser assim. Mas a pesquisa clínica tem essa dimensão de coerção associada que a gente tem que ter muito cuidado quando faz a obtenção de consentimentos. Por isso que vários lugares do mundo trabalham com equipes fora da equipe de pesquisa especificamente para obter o consentimento. Né? Em várias instituições de pesquisa clínica nos Estados Unidos, eles têm equipes de enfermeiras de pesquisa que são as pessoas responsáveis por obterem os consentimentos. Elas conhecem todo o projeto de pesquisa, mas elas não fazem parte da equipe de pesquisa. E elas é que fazem essa intermediação do paciente com a equipe no processo de obtenção. É um procedimento caro, porque exige profissionais muito bem preparados. Eu não conheço ninguém no Brasil que tenha equipes específicas para fazer isso, mas é um cuidado interessante, importante, que a gente poderia, né, eventualmente perseguir. O que nós temos feito? No Hospital de Clínicas, quando tem um projeto que pode ter um caráter coercitivo muito alto, alguém do Comitê de Ética em Pesquisa acompanha os processos de obtenção do consentimento.
né? A gente tem um terceiro que participa na condição de acomodar um pouco aquela situação, quando existe a possibilidade de uma grande coerção possível, principalmente devido a quê? A necessidade de tratamento que às vezes não está disponível ali. Vejam que, se a gente retoma aquela visão do Pedro Abelardo, né, de pensar que qual é a intenção do agente? É fazer o bem do outro, é dar suporte às necessidades do outro. Esse é o que tem que ser o móvel da intenção do pesquisador, do médico, do enfermeiro, né, seja lá do profissional que estiver envolvido nessa situação. E do ponto de vista do participante, ele tem que dar o consentimento como um ato voluntário, mas às vezes é por um ato de necessidade. É quando ele às vezes chega e diz, olha, eu não tenho outra escapatória. E aí é uma necessidade que o consentimento surge dessa situação. Vocês veem que às vezes a gente pode até fazer um ato sem o consentimento, mas eu tenho que ter uma genuína intenção. Exemplo, atendimentos de emergência. A gente parte do pressuposto de que a pessoa buscou um atendimento de emergência porque ela quer ser atendida. E na ausência da possibilidade da obtenção do consentimento, a gente faz aquele ato por uma necessidade do paciente. Isso tem que ser entendido como uma total exceção, mas é uma exceção que pode ser vista como adequada nesse caráter emergencial, nesse caráter tão diferenciado como ele é. O texto clássico do Beecham e da esposa dele, né, o Tom Beecham é casado com a Ruth Fayden. A Ruth Fayden era professora ela está aposentada, da Johns Hopkins, da bioética na Johns Hopkins, e o Beecham era professor, ele também está aposentado agora na Georgetown. E eles, num texto da Enciclopédia de Bioética, na segunda edição da enciclopédia, tem um texto clássico deles sobre os elementos do consentimento. E eles fizeram essa listinha, né, das pré-condições da capacidade, da voluntariedade, dos elementos de informação, dos elementos de consentimento. O que eu não gosto dessa lista deles? Duas coisas. Que parece que toda a carga recai sobre a pessoa que vai dar o consentimento. E vejam que se eu faço simplesmente uma fragmentação do processo, eu demonstro que o cerne do processo é do pesquisador, é do profissional que vai obter esse consentimento. Mas eu tenho essas pré-condições da capacidade de entender e decidir, e eles colocam a voluntariedade como uma pré-condição. E a voluntariedade a gente constrói durante o processo. Porque eu posso pegar uma pessoa que estava voluntariamente ali presente, mas eu posso exercer uma coerção tamanha durante o processo que altera isso de uma forma brutal, se vocês forem pensar. Então, essa perspectiva apresentada por eles, que é a que mais segue, vocês pegam assim, a imensa maioria dos textos que falam de consentimento seguem esses três elementos, das pré-condições da informação e do consentimento. Eu acho que a gente tem que pensar que, quando a gente avalia o componente de informação, nós temos que pensar se aquela pessoa efetivamente é informável, se ela tem condições de ouvir, de ler, de poder falar. Um desafio gigantesco que nós temos é obter consentimento de pessoas que têm deficiência auditiva, por exemplo. Pessoas que têm deficiência visual, né? E que a gente vai ter muita dificuldade de informar essa pessoa. O pesquisador ou o profissional vão ter que ter essa capacidade de informar adequadamente as pessoas, de dar as informações que são essenciais, não é dizer tudo, que não tem... O excesso de informações é prejudicial. Dá um exemplo para vocês. Eu já avaliei, como membro, eu atualmente estou fora de comitês de ética em pesquisa, né? Desde outubro de 2019, eu saí do comitê do Hospital de Clínicas e não quis mais assumir nenhum outro. Eu estou me dedicando basicamente
na bioética, a questão mais do ponto de vista assim, de trabalho diário, fora da pesquisa, nas atividades de bioética clínica. E eu cheguei a avaliar um projeto de pesquisa da indústria farmacêutica que o termo de consentimento tinha 58 páginas. Agora, pensem assim, quem é que lê 58 páginas de um termo de consentimento? Tinha até índice, né? E eu cheguei a perguntar para a equipe de pesquisa se eles, quando receberam da indústria, leram o documento inteiro. Eles me disseram, claro que não. Ou seja, o que é aquilo ali? Aquilo ali é nada, se vocês forem pensar, né? Agora, um termo assim não vale, mas o pessoal usa como se fosse válido, né? O pessoal diz, não, mas a pessoa assinou. E até chegam e me pedem o quê? O pessoal quer que a pessoa rubrique folha por folha para garantir que pelo menos ela olhou aquela folha dentro das 58. E que não quer dizer absolutamente nada, se vocês forem pensar. Pensem assim, eu, como pesquisador, como profissional, tenho que ser capaz de informar. Eu tenho que me apropriar de quem são os procedimentos, de quem são os riscos e os desconfortos, que benefícios, os direitos que essa pessoa tem. Eu tenho que informar potenciais conflitos de interesse. O participante da pesquisa tem que saber que eu estou sendo pago pelo laboratório para fazer uma pesquisa desse tipo. Eu tenho que apresentar as minhas credenciais de pesquisador ou como profissional do que está acontecendo. E aquela pessoa que está recebendo, ela tem que ser capaz de ser informada também. Ela tem que reconhecer a relevância, ela tem que poder compreender, ela tem que ter a possibilidade de relembrar os fatos que estão ali sendo apresentados para ela. Quando eu vou fazer a decisão, que é a última etapa, eu começo com um convite. Mas um convite tem que ser genuíno. Vocês pegam, numa pesquisa comparativa, tem que haver uma palavra que a gente quase nunca usa em português, que se chama equipolência. O que é equipolência? Uma equiparação entre os métodos que eu estou comparando. Se eu de antemão sei que o método A é melhor que o método B, não tem mais justificativa ética para fazer uma pesquisa desse tipo. Vocês podem ver que, para testar medicamentos que são similares a já existentes, se monta todo as novas metodologias de ensaios clínicos de não inferioridade, onde eu assumo que aquela droga não vai ser melhor, mas eu estou dizendo que eu espero que ela não seja pior do que a droga de comparação. Eu vou ter que ter essa avaliação dos vínculos prévios da própria pessoa que eu estou convidando. Se o meu médico me convida para participar de uma pesquisa que ele é pesquisador, tem um elemento de coerção associado muito grande. Nós temos um estudo o artigo está pronto para ir para a revista agora, que a gente trabalhou em 2 grupos fazendo exatamente a mesma metodologia, que era uma simulação de pesquisa. Era de oferecer para a pessoa participar de um estudo de fase 1, sem remuneração na primeira etapa, e nas etapas seguintes com valores crescentes de remuneração para ver a influência do valor associado. No grupo que tinha algum vínculo com instituição acadêmica, no primeiro convite, 78% das pessoas aceitaram, sem qualquer remuneração. Num grupo que não tinha vínculo nenhum com a instituição de pesquisa, 58% não aceitaram participar no primeiro convite. Ou seja, esse viés de afinidade funciona muito, né? Ou seja, é muito mais fácil eu dizer não para uma pessoa que eu não conheço do que para uma pessoa que eu conheço, ou até pior, que eu dependo dela, né? Quando vocês pegam essa questão de coerção, perguntar para a pessoa já pode ser alguma coisa de coerção, persuadir, induzir, enganar deliberadamente.
Vocês veem as barbaridades que estão aparecendo a respeito de alguns projetos de pesquisa que foram feitos no Brasil, onde sequer as pessoas eram informadas que estavam participando do projeto. Outros projetos que enganavam as pessoas, dizendo que aquilo não era uma pesquisa, mas era um tratamento padrão que iria salvá-las. Isso é engano deliberado, isso é das coisas mais eticamente questionáveis. Imaginem fazer pesquisa dentro de uma estrutura hierárquica, aonde eu, sendo um subordinado da pessoa que está lá me convidando para participar, ela, ao me convidar, ela está me ordenando, né? Imaginem que eu chegue e tenha eu seja de uma instituição religiosa, de uma instituição militar, e a pessoa me convida para participar de um projeto de pesquisa, dependendo da forma que o meu superior me convidar, eu não tenho como dizer não, né? Ou seja, ameaçar, fazer demonstrações de força física, ou até usar força física, e a gente pode achar que isso não existe, mas isso existe, né? Exemplos na história da infeliz história da ética na pesquisa, a gente tem essas questões todas. E do ponto de vista do participante, eu tenho que garantir essa questão da liberdade para ele poder optar entre alternativas, para então ele dar a autorização, para então ele poder chegar naquele momento final de dizer, olha, eu quero ou não quero. Que é a expressão máxima da liberdade do processo de consentimento. E, particularmente, eu acho que isso tinha que ser uma coisa tipo uma cascata. A gente já vai melhorar bastante essa visão. Isso aí foi um artigo que eu publiquei em 2002 sobre consentimento, que a gente propunha esses 3 estágios como uma cascata, né? De pegar o consentimento como o componente de capacidade, avaliar o desenvolvimento psicológico moral, de como é que fica a capacidade legal das pessoas, indo depois para a informação, o pesquisador passando as informações, a pessoa que vai participar recebendo, reconhecendo a relevância, o pesquisador ou o profissional apresentando seus vínculos e adequando o grau de coerção, e aqui que eu digo para vocês que é a minha maior divergência da visão do Bishop e da Faden, que eles colocam como uma coisa prévia, e a coerção se associa ao longo do processo. E, finalmente, chegando na liberdade para optar e na autorização. Só que eu acho que, hoje em dia, a gente já está num outro patamar. Eu acho que a gente tem que pensar num processo de consentimento que trabalha nessas questões. Eu vou ter o pesquisador de um lado, eu vou ter o profissional de um lado, a pessoa como participante ou como um paciente do outro. Isso aqui é mediado por um processo de deliberação. Isso aqui é mediado por uma questão que não é uma cascata que vai e volta, não. Isso é um círculo que fica girando, cuja base é uma relação de confiança, que se efetiva numa relação dialógica. Ou seja, não é eu dando a informação e o outro faz o que ele quer. Não, nós estamos dialogicamente gerando um conhecimento a partir das informações que eu estou compartilhando, que a pessoa entende, que ela me pergunta, e assim a gente vai. Ou seja, essa mediação entre o pesquisador e o participante, por meio de uma relação dialógica, por meio da deliberação e de uma relação de confiança, é que dá a qualidade diferencial para essa questão que a gente está querendo trabalhar. E é isso que vai dar a diferença, e eu acho que o aprimoramento do processo de consentimento passa exatamente por a gente superar aquela visão dicotômica, que eu tenho 2 lados. Não, nós temos uma relação. E que não é uma relação tipo um jogo de ping-pong, que a bolinha vai e a bolinha vem. É uma interação efetiva. Eu não tenho um espaço entre um e outro, eu tenho os 2 imbricados durante todo o tempo. E vejam que aí a gente entra em algumas coisas que são interessantes. Para terminar. Muita gente associa processo de consentimento só como termo de consentimento. E se eu obtiver o termo, eu já fiz o processo. E não é verdade.
vocês veem que muitas vezes as pessoas associam o processo simplesmente como cumprir com a legislação. E aí eu tenho um documento meramente burocrático, se vocês forem olhar. Eu só estou lhe apresentando isso porque eu sou obrigado a obter esse consentimento. Acabou, né? Não tem. Ou então, por exemplo, pior ainda, quando o profissional pensa que está se protegendo a instituição e que, ao assinar o termo, aquilo é uma isenção de responsabilidades. Nós estamos terminando um outro artigo sobre consentimento, avaliando 114 decisões judiciais de segunda instância no Brasil, de 2004 para cá, que envolveram consentimento como elemento de prova. E aquela garantia de que, tendo consentimento, o pesquisador ou o profissional se eximia da responsabilidade, cai por terra totalmente. E um evento bacana da gente mostrar é que, ao longo do tempo, as absolvições estão também se associando à ausência de termo. Que não é o termo, não é a presença do documento que me exime de responsabilidade. Ao contrário, na medida que eu tiver um dever de informar presente, que eu tiver outras formas de documentar, que eu informei que a pessoa pode tomar decisões, eu posso prescindir do termo como um documento à parte. Na maioria das situações assistenciais, o grande documento para fazer o registro dos consentimentos não são termos de consentimento que se agregam, mas são o quê? Evoluções bem feitas dentro do prontuário do paciente. Conseguir colocar isso, conseguir fazer com que um outro profissional da equipe também comprove, junto ao paciente, junto ao familiar, que houve aquela autorização, é isso que a gente consegue mostrar de uma forma muito clara a adequação desse processo. Vocês veem que, quando a gente tem essa decisão compartilhada e eu faço essas informações com registro, já começa a ter uma coisa muito bacana disso aqui, mas quando a gente faz essa deliberação orientada, o nosso papel é de orientador, se vocês forem pensar. Orientador não é sinônimo de coerção, é porque nós somos o polo que detém o conhecimento que permite. Isso tem toda uma teoria de um professor que é alemão, e ele tá voltando agora para a Alemanha, é um professor fantástico, é o Jürgen Mittelstrass, que tem 85 anos e continua numa produção muito grande, quando ele fala no conhecimento-orientação. Ele diz que é aquele que, quando eu dou a orientação, não no sentido de impor, mas no sentido de já dar uma informação que já seja um pouco mais digerida para a pessoa poder ter um melhor entendimento. E vocês veem que aí o que eu vou ter é uma documentação das orientações dadas e que eu posso até prescindir do termo nessa situação. O termo é um dos elementos, mas não é o elemento, simplesmente. E com isso, pessoal, esse passeio termina, né? Eu espero que tenha dado para dar uma dimensão desse projeto tão importante para todos nós, que é ter essa perspectiva de adequação do processo de consentimento.